quer saber, ele quer conhecer. O Master quer ficar de frente com você. Garoto, é hora do bate-stop. Hora do bate-stop. Vamos lá, ó. Deixa eu incorporar o Vamos lá. Estamos aqui com Cadê? Vinícius Paulete. Cenário da vida. Cenário da vida do RPG que ama de coração. Shadowrun. D&D. Por quê? Porque é demais. D&D, por que é D&D? Porque D&D não é cenário, você já começou errado, desculpa aí. Ó, Como assim, Shadowrun, mano? por que eu gosto de Shadowrun? Shadowrun porque eu me amarro em Cyberpunk, acho a ideia da deprê do universo, dessa coisa do movimento anárquico, uma coisa bem interessante ser explorada. E o Shadowrun ele traz os elementos de fantasia que a gente foi praticamente nutrido na década de 90, e eu acho que ele compõe tudo isso de uma forma exemplar. Assim, fazer um paralelo aqui, talvez as pessoas queiram me agredir depois, mas assim, eu recentemente li a versão traduzida da Devir do Cyberpunk Red e achei o livro como escrita, como livro, muito ruim. Mas o Shadowrun nunca o texto é ruim, é sempre um texto que te fala assim, caraca, a sociedade é foda. E só que nós estamos falando de um mundo de fantasia, cyberpunk, então tipo, o Shadowrun é meu cenário de cabeceira. Eu gosto de um Forgotten, cara. Acho. Forgotten é D&D. Tudo bem. Mas Mas você entendeu, o que importa é que você entendeu. Aí, ó. Cara, não tem jeito, porque o Forgotten é isso, pelo menos é o que eu nasci com RPG, nasci com isso, é o que a gente tava falando, é o Sword and Sorcerer, cara. É o guerreiro, é o mago que tá ali, que vambora. Eu acho que é um mundo onde você tem... É ilimitado a sua criação. Você pode criar desde personagens vilões terríveis, como personagens muito bacana. Então, eu acho que... essa alta fantasia medieval, eu acho maravilhosa. Legal, cara, legal. Minha Cara, mulher me falando aqui no... Mulher serve pra isso, né? Você acha que ela vai vir aqui pra te elogiar? Ô, Miguel, fala uma coisa boa de mim aí, pelo amor de Deus. E outra, pelo amor de Deus, mas é deprê demais esse cenário, alemão. Nossa senhora. É delícia, maravilhoso. Nossa senhora, é muito deprê. Ver todo mundo eu acho chorando interessante no final, também. Não, eu acho maravilhoso, cara. Eu não tinha jogado ainda, eu joguei, ele me recomendou. Não, joga lá o... né? Cyberpunk 2070. É legal pra caramba. Você joga, você se envolve, mas, cara, não teve um dia que eu desliguei o computador e me senti bem. É sobre isso. Gente, você fala, não, eu vou pra ponte e vou pular, né? Então, cara, é sobre isso mesmo. Cara, mesmo se você faz tudo e se dá bem na missão, tudo fica um lixo. Então, pelo amor de Deus, mano, fala sério, vou tomar minha cerveja que eu ganho mais. Estamos atrapalhando o quadro do cara, sério, bicho. Mas a real, eu vou falar sobre... Vou falar rapidamente sobre isso. O Pondsmith, o livro dele é mal escrito, ok? Mas uma coisa que ele fala que eu acho fantástica, depois eu fui correr atrás, porque ele é um excelente professor sobre o Cyberpunk e ele ensina muito bem a escrever, a preparar aventuras, etc. O cara fala uma coisa sobre o Cyberpunk que ele diz assim, que a definição dele de Cyberpunk, diga-se passagem, de Cyberpunk é: nós não temos heróis que salvam o mundo, nós temos heróis querendo salvar a sua própria pele. E é sobre a vida, isso é sobre o nosso papel na sociedade muitas vezes, que é como a gente consegue viver. Pronto, parei de dar palestra, viu, Mirelle? Parei de falar palestrinha aqui. Mas Cyberpunk é muito foda, cara. É você viver um dia por dia mesmo, cara. Tipo, você... Cyberpunk é osso. Cyberpunk é osso. Mas vamos lá, personagem. Personagem de qualquer coisa? Peraí, não. Você quer saber o personagem que a gente gosta ou a classe de personagem? Ou personagens de literatura e de filmes também? Diga aí. Calma que eu vou explicar. Aqui não tem calma. A gente trabalha no ódio e no café. Vinícius, é assim. pare, Vinícius. Não, é assim. É ansiedade. Pare. Ele quer explicar. Deixa eu explicar. Vinícius, não para. Não trabalhamos com calma.
Tipo de personagem que você gosta de criar para jogar ou como NPC. Legal. Explicou? Mas você diz de ponto de vista psicológico, de classe, de Da forma que você achar melhor responder. Aquele que te chama mais pro coração. Aquele tipo que te chama mais pro coração. Tem mais Engraçado coisas a pra- iniciativa anterior foi linda. pra jogar ou pra, Não, tipo... aí você já tá. Ó, ele falou ou que tanto faz pra pra jogar ou jogar? pra mestrar. Tanto Ou pra faz. mestrar. A escolha é sua. Tá pensando? Então Nossa vamos lá. Senhora. Eu acho que assim, pra mim, Então, o personagem pra mim, ele tem que ter características. E aí eu não tô falando de ponto de numa planilha. Eu tô falando característica na forma como ele fala, a forma como ele pensa. Isso não é uma tendência apenas que define. É você como jogador que vai definir. É como você vai estruturar quem é esse cara. No fundo, a gente, como o Vina já falou anteriormente, a gente sempre traz muita coisa nossa. Mas eu acho que a grande busca é, quando a gente está jogando, né, é trazer alguma coisa que, mesmo que nossa, seja completamente diferente de quem nós somos. É muito comum que a pessoa faça isso, traga só de dentro de si e faça aquele personagem mega linear que você conhece na rua, toma uma cerveja com ele e conta piadas. Mas quando você busca uma nova entonação de voz, quando você busca uma nova forma de pensar diferente da sua, faz tudo ao contrário do que você faria, por exemplo, você traz um personagem com uma nova camada. Então, acho que, para mim, o personagem, para mestrar, para ser o vilão, um NPC, ele tem que ter camadas que não representam uma coisa única, um senso, uma tendência. Ele tem que ter uma personalidade de um ser de verdade. Ele pode mudar sim de opinião, ele pode deixar de ser bom, isso é mal, ele pode talvez nem seguir esses padrões de bom e mal, talvez ele seja um cara que literalmente não tenha isso enraizado na cabeça dele. Então eu acho que isso é que é o mais interessante dentro de um personagem. No RPG, esse tipo de personagem que eu tô falando para você funciona maravilhosamente como um NPC, como um vilão, como sei lá, qualquer um. E também serve muito bem como personagem jogador também. Eu acho que é uma das minhas críticas, minhas questões hoje no RPG mais tradicional, principalmente mais focado na fantasia tradicional, é que eles geralmente são muito lineares, eles têm suas características muito fechadas, e aí você tem que seguir a tendência não pode ser realmente elástica, ela pode ser elástica, tem que ser flexível para que você realmente componha um personagem. Um personagem é um ser vivo, seres vivos evoluem, mudam, se transformam. Eu acho que é essa a pegada do personagem que eu gostaria de fazer, que eu gosto de fazer, na verdade. E todos eles, né, o Ortega, e todos eles, independente da raça, está fadada ao erro. Todos vão errar em alguma coisa. Com certeza. Isso aí é fato. Aí, enfim. Você, BG? Antes disso, queria dar uma boa noite, pessoal do Toca Game. Os caras falaram aqui, valeu pela força. Meu, pessoal é muito brabo. Os caras, meu, RPG brabíssimo aqui de São Paulo. A galera manda muito bem. Encontro esses caras em todos os eventos, cara. Os caras são uma figura, tem um trabalho de RPG, de divulgar essa arte muito bom. Então, quem puder conhecer, galera, siga lá o Instagram deles, o Toca Games, Tiagão lá. Meu, só gente fera. Mas já vou lá chamar pra vir trocar ideia. Cara, meu, chama o Tiagão, o cara é muito gente boa mesmo, tem que conhecer, cara. E eles fazem um trabalho em eventos com RPG que é fenomenal. Inclusive, ele já me intimou a levar os arcos pra lá. Um dia levaremos quando tiver um sistema mais, né, polidinho, mais jogável, com certeza faremos uma parceria aí braba com eles aí. Mas em relação a personagens, eu acho que a grande questão pra mim, não apenas, meu cara, pra tudo. Para jogar, para mestrar, para escrever. Quando o personagem tem um defeito, que geralmente ele vem de um trauma, mas quando ele tem um defeito, gera algumas coisas muito interessantes. Primeiro, você tem identificação. Então, nós, meros mortais, nós temos um monte de problemas, né? Então, a gente, cara, é difícil a gente andar até a padaria e não tropeçar. Então, quando você coloca um personagem com problemas, com defeitos, a gente se identifica muito fácil. E sai de um pouquinho. Geralmente, a pessoa que vai jogar pela primeira vez o RPG, ele cria aquele personagem, não. Todo o status lá em cima, o cara é lindo, né? É o ápice da evolução de super-herói. Mas quando você coloca um defeito, você não apenas
traz essa coisa da identificação, você humaniza ele, você traz, deixa ele mais real, mas ele cria também uma coisa muito importante, que é, ele pode melhorar, ele pode evoluir para alguma coisa, então você pode tratar isso durante toda a sua aventura, ou seja, ele tem uma história para contar, e você pode trabalhar esse trauma, esse defeito, de duas formas, ele pegando esse mesmo trauma, que até o pessoal brinca com isso, teve um cara que era super bem sucedido, aí o cara, por que você é bem sucedido? Não, porque meu pai bebia muito, eu não queria ficar igual a ele. Aí tem a mesma pessoa que você pega um cara todo ferrado, mas por que você não? Porque meu pai bebia muito. Então isso me traumatizou. Então assim, você pode pegar talvez o mesmo trauma de vidas reais, na vida real de muitas pessoas, e essas pessoas irem para caminhos completamente diferentes. E isso pode acontecer também com muitos personagens, onde você pode pegar um trauma e transformar esse personagem num vilão louco que vai cometer atrocidades por causa disso, e outros porque falam, não, porque eu não gostaria que as pessoas sofressem isso, então eu vou, partir por um outro lado. Mas eu acho muito interessante, quando você traz esse trauma, você traz esse defeito, você consegue evoluir o seu personagem para alguma coisa, você consegue lutar. E aí, no fundo, que é o mais legal, principalmente na parte de literatura, você consegue trazer uma mensagem. Então, se você tem um personagem que ele tá lutando para melhorar e tudo mais, e chega lá no final ele muda, você fala, olha só que bacana, né? Então, e muitas vezes, quando o seu defeito, ele ainda extravasa, ele prejudica outras pessoas, esse defeito ainda se torna mais forte, mais necessária a mudança, que é a grande jornada de todo protagonista memorável, né? Eu sempre gosto muito de lembrar do próprio Oscar Schindler, né? Da lista de Schindler, onde você tinha um cara que era egoísta, né? Meras coincidências são, né? Coisas à parte, mas era uma pessoa muito egoísta, só pensava em si, tava lá querendo tirar dinheiro, né? Dos judeus ali e tal, para mão de obra barata, até que ele falou assim, não, pera um pouquinho, o meu egoísmo tá atrapalhando a vida de muitas pessoas. Então foi uma coisa que ele superou, mudou e ele passou a ajudar as pessoas, ao invés de simplesmente querer arrancar dinheiro delas como um mercenário. Então eu acho que isso é muito interessante quando você trabalha um personagem assim, é independente se você vai criar um vilão, se você vai criar um mago, um paladino, mas você dá um defeito, uma característica que esse cara tem que mudar, aí é show de bola. Maneiro, cara. Você falou isso aí, eu acabei lembrando de um personagem que eu criei, que foi o vilão da minha campanha, que ele acabou se tornando vilão por culpa de uma vingança que ele tinha, né? Porque na história lá acontece um monte de coisa e tal, e por culpa da inveja de um mercador, a família dele acabou sendo morta, né? Desse cara. E ele foi o único sobrevivente e tal, e ele fugiu com a mãe, conseguiu fugir com a mãe, e algum tempo depois a mãe dele acabou falecendo, né? Por culpa da tristeza lá de ter perdido o amor da vida dela, que era o marido dela e tudo mais. E ele, no túmulo da mãe, ele jura vingança e fala que vai destruir todos que acabaram com a família dele, né? E o moleque cresce e tal, viaja pelo mundo, e essa história é ambientada nesse mundo aqui, em Forgotten Realms mesmo. E viaja pelo mundo, o cara vira um corsário, vira um grande mercenário, descobre um monte de coisa, começa a ganhar muito dinheiro, começa a comprar vários artefatos mágicos e o cara começa a ficar sinistrão, né? Ele consegue a sua vingança lá, né? Ele efetua a sua vingança e tudo mais, só que a gana do poder ferrou com ele, entendeu? Ferrou o psicológico dele, porque ele viu o quão fácil foi o status que ele tinha, né? Ele chegou no status muito alto e ele se aproximou do rei, que foi o mandante lá da parada, e ele acabou acabando com o rei e tomando o lugar dele. E ele sentiu o poder nisso, entendeu? E ele passou a gostar e tudo mais, e o cara virou dono do maior bando de mercenários e bandidos do mundo de Forgotten Realms e tal, e era um cara que dava trabalho, entendeu? Então eu consegui passar isso pra galera, porque ao mesmo tempo que a galera aqui da mesa odiava o cara, porque ele era poderoso e era praticamente quase impossível ser pego, o pessoal tinha pena do que aconteceu com ele no passado também. Caraca, pô, achei isso muito legal. É uma história, a gente tem que dar... Por mais que haja um vilão, por exemplo, eu não creio que o vilão ele já nasça propriamente ruim. Depende muito, né? Depende se ele já vai nascer ruim ou as adversidades vão torná-lo ruim. Depende muito.
né? A visão de vilão é muito diferente, até porque o vilão também é o herói de sua própria história, né? Já foi dito isso. Então, eu acho muito legal, cara, criar esse tipo de personagem, essa dualidade, sabe? Só que no caso do meu vilão, ele realmente ficou louco e só queria saber de poder mesmo. Mas, enfim, é isso. Querem falar alguma coisa ou não? Vou passar a próxima. Não, bala da bala. Então, vamos lá. Tem que rolar iniciativa pra essa? Como é que é? História ou mecânica? O que vocês preferem mais na hora de narrar ou jogar um RPG? Tem dúvida. A história, né? Tem dúvida. História. A mecânica é só pra saber se o tiro pegou, se o tiro do cowboy pegou no vilão. É só isso. É isso aí. É isso aí. Mecânica é um apoio só. E se você não quiser apoiar nela também, só vai, cara. Só segue. Temos alguns amigos assim. Não é? Isso mesmo. É isso mesmo. Tá vendo? E a última é ser mestre ou jogador. O que vocês preferem? Eu prefiro o semestre. Não sei se foi o hábito, na verdade, que me fez gostar mais disso. Não sei. Mas eu acho que eu gosto mesmo de compartilhar essas experiências. Acho que todo mestre RPG bebe em várias fontes. Literatura, no cinema, nas séries. Hoje a gente tem cada vez mais informação também. E eu acho que é muito prazeroso para mim compartilhar com todos aquilo que eu sei sobre aquele conhecimento específico, aquele cenário, aquela história, aquele sistema, aquele RPG. E ver que no final, tudo aquilo que você conhecia foi ressignificado com o seu jogo. Então, tipo, eu acho que como jogador ou mestre, eu ainda prefiro ser mestre por causa dessa relação que eu tenho com essa história de compartilhar as histórias. Acho que é isso. É uma pergunta muito, muito difícil, porque, cara, isso é uma balança muito delicada. Apesar de adorar mestrar, eu acho que se eu tivesse que escolher, eu acho que eu acabaria escolhendo ser jogador, porque eu gosto demais de criar personagem. Acho, cara, eu sou fissurado por criar personagem, criar histórias e criar... E entrar mesmo na psique dela e vir trazer um background. Isso eu acho muito legal, mas, mestrar também adoro, mas se tivesse, tem que escolher, aí talvez eu acho que iria pro jogador, não tem jeito. Maneiro, cara. Talvez eu seja um pouco a par. Amo os dois. Eu amo os dois. Isso é inevitável. E eu amo os dois porque, na minha opinião, tanto como mestre como jogador, ambos têm a sua própria adrenalina. Porque, assim, nós desenvolvemos obstáculos, inimigos, mundos, deuses até, para ir contra os jogadores, adversidades contra eles, né? E a gente espera que eles venham superar, só que a gente quer ser surpreendido da forma que eles vão superar. Não importa como, mas eles têm que superar aquilo ali, né? Então a gente tem que ser criativo pra caramba pra fazer aquilo, seja com um grupo unido, seja separado, né? Se bem que dependendo do mestre, separou no grupo, todo mundo vai morrer. Eu conheço mais assim, mas enfim. E como jogador, a minha adrenalina também fica lá no alto, fica lá no pico, porque como jogador eu não sei nada que o mestre fez. Eu não sei o que ele preparou na sessão do dia. Não sei se ele tá ali com alguma coisa que vai tentar destruir o grupo. Eu não sei como que vai ser isso. Entendeu? Então eu consigo me empolgar dos dois jeitos, cara. Só que eu tenho que falar. Ser mestre é muito mais trabalhoso do que ser jogador. Isso é um fato. Entendeu? O jogador, ele senta ali pra jogar e tudo mais. Tem o momento da estratégia e tudo mais, várias outras coisas. Mas ser mestre é muito mais trabalhoso. O cara tem que pensar no que vai colocar, onde vai colocar, tem que desenvolver o mapa, saber onde que o mapa vai entrar na história, entendeu? Ou inimigo, não importa. Então, eu gosto de ambos, cara. Eu gosto de ambos. E, poxa, eu me amarro em criar dungeon. Me amarro em criar dungeon, cara. É muito legal. Tem uns mapas criados aqui em casa e tal. A maioria eu não usei nunca. Não deu tempo de usar, mas enfim. Pelo menos foi criado. Pô, mas você vai ficar em cima do muro mesmo? Não, tem que falar, né? Obrigou a gente a falar, você vai falar.
Eu gosto dos dois, cara. Eu Não, gosto dos não. dois. Não. Diferente. Você obrigou a gente a falar, agora vai falar também. Ô, fala sério. Vinícius, o programa é dele. Não trabalhamos assim. As coisas não são fáceis. Não assim. trabalhamos. Pode falar. Tá bom. Então, se fosse pra falar, seria mais o mestre por culpa da criação. Seria mais mestre por culpa da criação. Você achou que ia ser fácil? Eu vou convidar esses dois caras, vai ser da hora? Não vai ser da hora. Eu acho que tem um elemento aí, cara, de mestrar, que eu acho interessante também, talvez tenha uma coisa de um dos meus perfis de mestre, né? Como eu faço e como eu penso a questão de mestrar. Eu acho que a ideia de mestrar vai além da questão do só o que você... Claro, não foi isso que você disse, ok, bicho? Eu tô comentando uma coisa que é a forma como eu penso apenas. Que não é só os elementos que vão contra os personagens, não é só os desafios que são propostos, mas principalmente a realidade, a estrutura, a física que eles buscam ali. Então, tipo, não espero isso de ninguém, mas se isso acontece, não só me surpreende, como me faz muito bem. Tipo, entrar numa cena e você ter todas as percepções dos seus sentidos dentro de uma descrição de uma sala, onde, sei lá, você fala assim, você entra no escritório corporativo e sente o cheiro de ozônio, a temperatura do ar-condicionado provavelmente está acima de 20, abaixo de 20 graus, você sente a luz piscando gera um tipo de vertigem. Esse tipo de narrativa, quando você está mestrando, faz crer que existe uma realidade que está sendo construída, como um livro, quando você lê um livro, e aí eu vou fazer o jabá aqui do Arcons, como o livro do Vino, né? Mas quando você entra num jogo de RPG e esse mestre, ele consegue transmitir essas sensações que você está tendo, eu acho que é uma das relações mais consolidadas do que é ser um mestre, que é fazer com que você realmente vivencie aquela cena, mesmo que essa cena não seja nada épica, que seja uma cena bem comum, que seja a chuva na rua, você está andando. Você andar aqui em São Paulo e pegar uma chuva, você vai falar, um dia normal, uma terça qualquer. Mas se você fizer com que esse cara que está sentado numa mesa, tomando uma Coca-Cola, comendo um biscoitinho, e fala assim para ele, você sente o borrifo da água tocando a sua testa, e ele, de alguma forma, se apropriar dessa vivência naquele momento, você pode ter certeza que você mestrou para esse cara. Você narrou para ele, e se ele apropriou-se disso, ele está apto a jogar RPG de verdade, a sentir aquilo. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que o mestre, ele não é só o cara que bota os desafios, ele é o cara que faz com que você vivencie aquela cena. Cara, para mim é isso, é sobre isso. Porra! Caraca, é muito isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Caraca, show de bola, show de bola. Ó, cara, não tem nem mais o que eu falar. Na moral, deixa eu passar a vinheta de encerramento. Sensacional, na moral. E ele quer saber, ele quer conhecer, o Master quer ficar de frente com você.